Então, no capítulo 6 do livro Os Mensageiros, Advertências Profundas, Telésforo vai continuar, por mais aí anotando alguns pontos, mas ele ganha esse título do capítulo porque nestes parágrafos aqui que vamos ver, ele realmente aprofunda um pouco até o que ele já disse. No capítulo 5, ele aprofunda. E realmente, nós já chegamos a essa conclusão, e aqui isso se solidifica, se fortalece, que o André Luiz ele está escrevendo esse livro para a Terra, para encarnados, para o nosso conhecimento. Por isso a primeira palavra do título, advertência. Nós estamos sendo advertidos por informações que nós já estamos recebendo e vamos aqui, de acordo com o desenvolvimento do texto, chegar a uma conclusão interessante. Sem nenhuma, intenção de nos colocar acima ou com uma falsa modéstia, mas é uma coisa que nós vamos chegar e na hora eu vou recordar para vocês. Advertências profundas, o capítulo 6. Irmãos nossos, prosseguiu Telésforo, sob o calor da sagrada inspiração, fazem-se ouvir na terra gritos comovedores de sofrimento. Necessitamos de servidores que desejem integrar-se na escola evangélica da renúncia. Palavra que o espírita não gosta muito. Aliás, eu acho que ser humano, né? Renúncia. Desde as primeiras tarefas do espiritismo renovador, nosso lar tem enviado diversas turmas ao trabalho de disseminação de valores educativos. Quer dizer, esse livro foi escrito, está aqui, publicado em 1944. Então, quer dizer que a doutrina veio em 1857, ele fala aqui, desde as primeiras tarefas do espiritismo renovador. Então, com 90 anos aproximadamente de existência do espiritismo, embora a cidade de nosso lar, ela já tivesse aqui quase 450 anos. Ela foi fundada na época do descobrimento do Brasil, um pouco depois. Então vamos colocar aí 450 anos nosso lar, nessa época. Mas só com a chegada do Espiritismo na Terra, ou seja, quase que 300 e poucos anos depois da fundação de nosso lar, é que ela então diz aqui, tem enviado diversas turmas ao trabalho de disseminação de valores educativos. Entenderam essa matemática aí? Porque fala assim, então nosso lar sempre enviou? Não. Não. Porque antes não havia o espiritismo na Terra. Como que ela ia ficar enviando médiuns e doutrinadores? Não existia reunião mediúnica. Em 1700 e em 1600 né? Então são coisas assim, parece que bobinhas, mas que são interessantes de pensar, né? Eu acho interessante. A cidade acompanhou o movimento de desenvolvimento de uma doutrina e começou a trabalhar para que ela se potencializasse e crescesse na Terra. Com espíritos, no caso aqui, falidos, né? Centenas de companheiros partem daqui anualmente aliando o quê? Necessidades de resgate ao serviço redentor. Mas ainda não conseguimos os resultados desejados. Então, vamos supor que começou em 1857, então estaria hoje com 170 anos esse serviço em funcionamento. Só que esse livro não foi escrito o ano passado. Faz 80 anos que esse livro foi escrito.
Talvez hoje pode ter uma estatística um pouco melhor. Concorda comigo? Talvez. É uma possibilidade. Nós, mais disseminado. Mais disseminado. Aqui, para ter uma ideia, no Brasil, o Espiritismo em 1940 e pouco tinha 50 anos de existência. Hoje ele já tem 130, e no Brasil, né? 140. Foi na última década do século XIX. Muito bem. Alguns alcançaram resultados parciais nas tarefas a desenvolver, mas a maioria tem fracassado ruidosamente. Repito, isso há 80 anos atrás. Nossos institutos de socorro debalde movimentam medidas de assistência indispensável. Raríssimos conquistam algum êxito. Não é raríssimos têm êxito. Raríssimos conquistam algum êxito nos delicados mistérios da mediunidade e da doutrinação. Mais uma vez, temos que considerar que isso, né, foi grafado aqui há 80 anos atrás, 1940 e pouco. 78, 80 anos atrás. Tudo bem. Pode ser que o quadro esteja um pouco melhor. Ou não. Outras colônias de nossa esfera providenciam tarefas da mesma natureza. Olha uma outra informação aí. Não é só nosso lar. Mas pouquíssimos são os que se lembram das realidades eternas no outro lado do véu. Gente, ontem nós estudamos essa questão, né? Um pouco. Resvalamos na questão do esquecimento do passado. Falamos bem superficialmente sobre um assunto muito interessante, que é sobre a memória perispiritual, que é uma conquista ainda, é um campo cerebral do homem, do espírito humano, que ainda é pouco trabalhado, essa capacidade mnemônica de lembrar. Então ele está também atribuindo a essa questão, os que se lembram das realidades eternas. Porque não é o esquecimento do passado? Mas nós sabemos que a gente vem com as tendências, as intuições. Quais são as tendências desses irmãos? Quais são as nossas tendências? Em termos assim de tesouros espirituais eu tenho nos meus arquivos, na minha bagagem. Silvio, Valério, que tesouros nós temos guardados em termos de conquistas efetivas, solidificadas de virtudes, para que nós delas nos recordássemos e fossem aqui alicerces. Você está entendendo como funciona essa questão aí de recordação do passado? Por isso que o esquecimento é, mediante isso, um espírito já muito evoluído. Além das questões, até vamos dizer assim, as questões da fisiologia, da química, como diz Calderaro no livro nosso, no Mundo Maior, a química espiritual. Existe a química cerebral, aqui na Terra, mas há também a química espiritual. Então, espíritos mais evoluídos, que já têm uma química espiritual mais avançada em uso, eu pergunto para vocês e vocês respondam. Eles precisam ter esquecimento do passado? Quanto mais evoluído, me parece que não. Baseado nisso que eu estou fazendo a proposta. Baseado nisso. Não que ele lembre claramente.
Tá? Mas os acessos a essas informações vêm muito mais, né? Vem muito mais. A ignorância domina a maioria das consciências encarnadas. E a ignorância é mãe das misérias, das fraquezas, dos crimes. Grandes instrutores nos fluidos da carne, grandes instrutores. Não falou do Robson, da Juliana, da Anitta. São reles, grandes instrutores. Amedrontam-se, por sua vez, diante dos atritos humanos e se recolhem indevidamente na concepção que lhes é própria. Uma das oportunidades maiores que nós temos na Terra, nós temos que, de uma vez por todas, solidificar essa mensagem que a gente tem recebido em vários capítulos, é que as dificuldades são, na verdade, não são tormentos da alma, são solavancos para a gente evoluir. Né? São dificuldades, são desafios para a gente crescer. E a gente se amedronta nos atritos. Quando, principalmente para esses espíritos que foram, nós vamos ver aqui no capítulo 7, tem uns números ali interessantíssimos. Para quem já leu aí, vai concordar. É muito interessante isso aí, gente. Porque você reencarnar com uma determinada propositura, uma missão, né? Vamos falar missão, uma proposta, um planejamento, e na hora você se amedrontar, na hora que ele se apresenta para você, a dificuldade, você se recolher, eu acho que isso é o que a gente tem feito muito nas últimas nossas encarnações. A gente tem se recolhido, a gente tem esquecido a ignorância aqui que ele fala, não é? Então acontece os atritos humanos, família, casa de assistência, trabalhos, o serviço profissional, na rua, os atritos humanos nos amedrontam. Talvez esteja ligado também, ele não comenta aqui, mas a falta de fé solidificada, raciocinada. Esqueceram-se de que Jesus não esperou que os homens lhe atingissem as glórias magnificentes e que, ao invés, desceu até o plano dos homens para amar, ensinar e servir. Jesus não exigiu que as criaturas se fizessem imediatamente iguais a ele, mas fez-se como os homens para ajudá-los na subida áspera. Até ontem também comentamos isso. Qual foi o sacrifício do Cristo para vir até nós? No nosso ponto de vista, porque com certeza para Cristo não foi sacrifício. Você entende o que eu quero dizer? É puro. Mas no nosso ponto de vista, não ele olhando para nós, mas nós olhando para Jesus, imaginou o sacrifício que ele fez? Às vezes uma pessoa faz uma coisa aqui, você fala, nossa, a pessoa fala, não, isso aqui para mim não é nada, eu tiro de letra. É o que aconteceu com Jesus. Mas quem está recebendo o benefício, sob a ótica dele, fala, meu Deus, essa pessoa não conseguiria fazer um quarto do que ela fez. Então Jesus, para nós, teve um grande sacrifício, né? E com profundo brilho no olhar, Telésforo acentuou depois de pequeno intervalo. Se o mestre divino adotou essa norma, que dizer das nossas obrigações de criaturas falidas? Abstraindo-nos das necessidades imensas de outros grupos, procuremos identificar as falhas existentes naqueles que nos são afins. Vendo? Falando sobre grupos de trabalho. Como é importante você, na identificação da afinização com grupos, você identificar essas dificuldades de todos. E sermos mais misericordiosos, compaixão um com o outro. Em derredor de nós mesmos, os laços pessoais constituem extenso campo de atividades para o testemunho. Não precisa nem ir longe, só a família, né? Só os laços pessoais já é grande campo para testemunho.
cesse para nós outros, olha essa recomendação, a concepção de que a Terra é um vale tenebroso, destinado a quedas lamentáveis, e agasalhemos a certeza de que a esfera carnal é uma grande oficina de trabalho redentor. Ora, peraí, se ele está escrevendo isso aqui, mas a gente não esquece o passado? Mas é por isso mesmo. O mundo espiritual, ao chegar à doutrina espírita, se formou um campo de semeadura fértil, correto? Então eles estão fazendo isso. Eles estão avisando assim, a advertência é essa. Vanessa, você prometeu. Você hoje é evangelizadora de criança. Não saia dessa trajetória. Se sair, é para melhorar. Não para, desistir, não quero mais, agora eu quero me dedicar ao corpo. Não quero mais saber de evangelizar. Pode se dedicar ao corpo, mas não largue a evangelização. Porque eles sabem que nós que estamos encarnados aqui, estamos obnubilados, estamos escurecidos, tem uma nuvem espessa, escura na frente do sol. E nós esquecemos. Então, eles devem ter estudado isso. No mundo espiritual fala, nós temos muitas falhas. Eu acho que o esquecimento do passado está agindo muito intenso. Agora eu estou fazendo uma hipótese aqui, pelo amor de Deus, né? Isso é uma hipótese, para a gente viajar um pouco nesse pensamento. Nem quando eu tenho um problema lá da biologia do dente da criança, eu fazia pesquisa, estudava. Então, eles estão esquecendo muito. O que vamos fazer? Vamos mandar obras para que eles leiam e falam, isso aqui não pode ser para um desencarnado. Ele está falando lá para os que são candidatíssimos a reencarnar. Mas nós somos reencarnados. E estamos, no momento aqui, nessa idade. Dá tempo ainda. Dá tempo. Você entendeu, então, a questão da advertência profunda? Eles estão falando, vocês... É isso que eu queria tocar nesse assunto, e não é nenhuma falsa modéstia. Nós estamos trabalhando numa doutrina de luz reveladora. Então eu questiono, vamos voltar a falar isso. Será que a gente não teve um pequeno preparo? Que não tivéssemos tido, até talvez sem merecer isso. Embora eu me questiono, porque a gente se dedica, todo mundo quer crescer, quer melhorar. Isso pode ter sido uma coisa espontânea do espírito? Sem dúvida. Mas, pelo que a gente vê do ramanhão da terra aí, isso não é o comum. Uma pessoa perder, entre aspas, o seu sábado à tarde para cuidar de criança. Com tantos atrativos que existem na terra. Tantos. Robson, mas tem muitos. Muitos porque você está contando os que você conhece. Mas se você contar a população da Terra, 8 bilhões, os que se dedicam a isso não são muitos. E além de se dedicarem, podem falir. Então esses que faliram, vamos fazer o raciocínio. Esses que faliram estão desencarnados em 1940 e pouco, não estão? Vamos supor que eles houveram nascido no Brasil, correto? Viveram a última encarnação no Brasil. Estão acompanhando o raciocínio? Eles tinham essa obra? Não, porque eles nasceram em 1888, viveram a sua idade adulta em 1920, em 1930, desencarnaram e estão agora lá. Então eles não tinham os mensageiros, não tinham o nosso lar. Nós temos. Nós temos. Você está entendendo como que é essa... Você já tinha pensado nisso? Isso é interessante, eu pensei hoje à tarde, falei, isso é interessante, porque esses que estão levando, e vocês vão ver, eles vão chorar aqui no final. Quase todos que estão assistindo essa palestra estão chorando. Hoje eles devem estar falando assim, ei Robson, ei Dani, ei Alba, Thalita,
Vocês estão com a faca e o queijo na mão, vocês estão com o livro do André Luiz, Chico Xavier contou tudo para vocês. O enredo está todo escrito. Eles estão, entre aspas, nos usando, como ontem usaram a Modesta, estão nos usando de cobaia, para vocês saberem como que é. Cuidado. Então é pior coisa também, né? Preparemos-nos para a cooperação eficiente e indispensável. Esqueçamos os erros do passado e lembremos de nossas obrigações fundamentais. A causa, ao resumo, praticamente é o resumo do capítulo. A causa geral dos desastres mediúnicos é a ausência da noção de responsabilidade e da recordação do dever a cumprir. Mais uma vez. Como encarnar na Terra não é para amador. Porque você se submete a pela corpo de carne, o escafandro físico, você se submete ao esquecimento do passado, e isso é... Fala, Robson, mas é ruim então. Mas é pior com a lembrança do passado. É melhor esquecer. Quantos de vós fostes abonados aqui, por generosos benfeitores que buscaram auxiliar-vos, condoídos do vosso pretérito cruel? Condoídos. Então, cada um de nós, vamos fazer de conta, só para ficar legal. Cada um de nós teve um Calderaro, teve um Gúbio, teve um Vicente, né? Teve um espírito assim que colaborou no nosso crescimento na erraticidade. Toma cuidado, hein? Você vai esquecer. Mas você está preparado. Não perca essa oportunidade. Eu acho que é assim. Quantos de vós partistes entusiastas, formulando enormes promessas? Entretanto, não soubesse recapitular dignamente para aprender a servir, conforme os desígnios superiores do Eterno. Quando o Senhor vos enviava possibilidades materiais para o necessário, regressáveis à ambição desmedida. Opostos, né? Não são opostos? Você vai viver com o necessário, porque vai ser bom para você. Você chega aqui, você quer ambição desmedida. Desvirtua tudo. Próximo. Ante o acréscimo de misericórdia do labor intensificado, quer dizer, um trabalho intenso, é misericórdia do alto para você. Agarraste a ideia de existência cômoda. Você viu como o André Luiz escreve? Vai dizer que é claro que é uma palestra, mas você vê que ele constrói o pensamento, né? Junto às experiências afetivas, preferiste os desvios sexuais. Ao lado da família, voltastes à tirania doméstica. E aos interesses da vida eterna, sobrepuseste as sugestões inferiores da preguiça e da vaidade. Quantas pessoas, eu já convidei muitos para vir no Centro Espírita. Eu estou até meio deixando... Quando dá, eu convido. Mas quantos que falam assim, eu estou sem tempo agora. Estou sem tempo. Talvez nós falamos isso na última encarnação nossa. O que redundou num prejuízo. E a gente fala o outro, mas nós também, no momento, fizemos isso. Hoje eu tô... Vamos lá no pãozinho, lá legal, vamos trabalhar lá, você vai ver, você vai conhecer, você vai se apaixonar, você vai ficar entusiasmado, trabalhar. Rapaz, mas no sábado eu jogo bilibol. Não, o cara joga bilibol. Tá certo, né? Então vai no domingo, não precisa ser lá, pode ser na casa do caminho, pode ser... Eu estou querendo dizer, cuide da sua espiritualidade, meu irmão. Cuide do corpo, jogue o seu biribol, é gostoso, saudável. Tem uns amigos, tal, confraternização. Mas e o espírito, você está cuidando? Eu falo sempre isso para meus 2 filhos. Cadê a dedicação semanal de vocês para o Espírito Eterno? Só no Evangelho no Lar? Tá pouco.
deste-vos, na maioria, à palavra sem responsabilidade e à indagação sem discernimento, amontoando atividades inúteis. Como médiuns, ó os médiuns, muitos de vós preferíeis a inconsciência, ó, vimos isso ontem, a inconsciência de vós mesmos, como doutrinadores, formuláveis conceitos para exportação para os outros, jamais para uso próprio. Uma coisa que eu aprendi estudando essa frase e coisas semelhantes, quando eu estou dialogando com o espírito e que ele está anotando, registrando a sua dor e os porquês da sua dor, eu assim tento fazer com aquilo como se eu estivesse tomando um copo d'água, comendo alguma coisa, para internalizar aquilo lá para mim. Ó o que ele está passando. E ele explicou o porquê. Então eu não posso ficar um lance de eu ser o doutrinador, o fala bonito, mas aquilo lá é uma ocorrência que pode ser minha a qualquer momento. Então também são advertências profundas as palestras dos espíritos interiores para nós. São advertências profundas. Às vezes você vê um capítulo desse aqui, você fala, nossa, esse capítulo aqui é para eu chegar em casa e, como dizia, né, entrar na fossa, me afundar. Não é. Você está lendo de forma errada. Isso aqui é para um movimento de despertar e aproveitarmos. Como você queria que ele falasse? Ele está se referindo, Telésforo, a eles lá e a nós aqui, aprendizes do jardim da infância que somos em espiritismo. Mas, embora do jardim da infância, não somos crianças. Somos no conhecimento, nos erros, mas somos adultos. Espíritos já desenvolvidos e que têm condições de assimilar essas advertências e mudar. Ou mudar ou manter-se. Se estiver indo bem, mantenha-se. Não é? Então ele pergunta aqui, ó, que resultado atingimos? Então é outro questionamento que eu tenho feito aqui e vou repeti-lo aproveitando a deixa. Você que é espírita, se não fosse espírita, que resultado você teria atingido hoje? Como você estaria se não tivesse sido espírita? Quanto o espiritismo foi freio para você? É freio. Em determinados momentos é freio, sim. Ah, o espiritismo não é freio, porque ele te dá liberdade. É. Mas dependendo do grau de consciência da pessoa, assim como para nós, morrer e ir para o inferno era freio. E que nós, num determinado momento, precisávamos disso. De saber que quem morrer vai para o inferno. Hoje a gente sabe que vai para o inferno. Continua sabendo que vai. Só que tem como sair de lá. Antes não tinha. Já mudou. Melhorou. E se você fizer a coisa certa aqui, que a doutrina espírita esclarece, você nem para lá vai. Dá uma tostadinha só no umbral, deixa mal passado e vai embora. É. Não precisa torrar, não. Então, que resultado atingimos? Grandes massas batem as fontes do Espiritismo Sagrado, tão só no propósito de lhe mancharem as águas. Não são procuradores do reino de Deus os que lhe forçam, desse modo, as portas, e sim são caçadores de interesses pessoais. São aqueles sequiosos da facilidade, amigos do menor esforço, preguiçosos e delinquentes de todas as situações, que desejam ouvir os espíritos desencarnados, receosos da acusação que lhes dirige a própria consciência. Então, olha aqui que ele acabou de falar o que nós acabamos de dizer. Se você tem uma consciência também meio que pesada, esse discurso é duro de ouvir. Aí a gente vem com os nossos subterfúgios. Ai, que caretice. Pegou fundo no careta, né? Mas
Serviu, carapuça. Mas quando a gente tem já uma lucidez e está querendo avançar, isso daqui é advertência. Puxão de orelha? Puxão de orelha. Mas não é nada assim, nossa, que coisa muito down, muito dark. Não, não. Não é assim, não. Para mim é claro como o sol. O fel da dúvida invade o bálsamo da fé nos corações bem intencionados. A sede de proteção indevida azorraga os seguidores da ociosidade, ou seja, você quer ter proteção sem merecer. A ignorância e a maldade entregam-se às manifestações inferiores da magia negra. E olha o assunto que eu tenho falado ultimamente aí da reforma íntima. Ó. Tudo por quê, meus irmãos? Porque não temos sabido defender um sagrado depósito, por termos esquecido, em nossos labores carnais, que espiritismo, temos esquecido, então ele está advertindo para nós, Neide, o Celso, o Robson, Oscar, todo mundo lembrar. O espiritismo é revelação divina para a renovação fundamental dos homens, reforma íntima, para mudança, para crescimento. Não atendemos ainda como se faz indispensável a construção do reino de Deus em nós. Então eu tenho dito, 40, 50 anos dentro de uma casa espírita, trabalhando na caridade, mas se você não se modificar internamente, perdeu muita oportunidade. E eu sempre digo, eu repito, porque para afirmar, Robson, eu posso ficar 40, 50 anos dentro da casa espírita, trabalhando lá e não me modificar? Pode. É possível? É possível. Infelizmente. E é por isso que o Chico tem dito. Os espíritos estão desencarnando mal. Eles acham que por eles frequentar um trabalho da caridade, eles vão ter aqui toda uma recepção. Não. Eles vão ter um lençolzinho novo numa cama, num leito, no hospital. Porque ele fez a caridade, mas ele continua ainda rancoroso. A caridade tem que ter esse momento de mudança na pessoa. Ela faz isso diuturnamente, quando você está lá trabalhando. Mas tem gente que não pega a lição. Às vezes a gente está assim, comentando da nossa fraqueza inferior, né? A gente fala assim, você vê, vem aqui há tanto tempo, mas não muda. Eu também. Mas, não, para você ver. Ele falou aqui dessa análise de grupo. A gente está vendo que a pessoa está ali há mais de 25 anos e não muda. Então como faz? É a prática do que eu estou falando. Não é uma elucubração minha, do Robson, essa frase de que fica 40 anos numa casa espírita e não cresce. Pode acontecer. Pode acontecer. Contudo, não abandonemos nossos deveres a meio da tarefa. Voltemos ao campo, retificando as semeaduras. O Ministério da Comunicação vem incentivando esse movimento renovador. Necessitamos de servidores de boa vontade, leais ao espírito da fé. Não serão admitidos a instituição do homem novo. Não serão admitidos os que não desejarem conhecer a glória oculta da cruz do testemunho. Nem atendem aqui os que se aproximem com objetivos diferentes. Aqui estamos todos, companheiros da comunicação, endividados com o mundo, mas esperançosos de êxito em nossa tarefa permanente. Levantemos o olhar. O Senhor renova diariamente nossas benditas oportunidades de trabalho, mas, para atingirmos os resultados preciosos, é imprescindível sejamos seguidores da renunciação ao inferior. Nenhum de nós, dos que aqui nos encontramos, está livre do ciclo de reencarnações na crosta. Todos, portanto, somos sequiosos da vida eterna. Sequiosos da vida eterna. Ou seja, nós estamos procurando ainda pela vida eterna. Sabia? Você não sabia? Não, Robson, está errado. Eu sou espírito imortal.
Mas quantas vezes você está nascendo e morrendo aqui? Vida eterna, no termo lato, ou estrito, melhor dizendo, estrito senso dele, é quando você não precisar mais reencarnar para evoluir, nesse sentido. Aí você está na vida eterna. Por favor, me entenda, né? Vai dizer que eu saí falando que espírito não é eterno. É eterno. Mas ainda nós estamos num... Por isso que ele imediatamente fala, não estamos livres do ciclo de reencarnações na crosta. Todos, portanto, ou seja, como nós estamos ainda reencarnando muito, nós procuramos sequiosos a vida eterna. E ainda não encontramos. Entendeu a colocação? Não esquecemos desse modo o Calvário de Jesus, convictos de que toda saída dos planos mais baixos deve ser uma subida para a esfera superior. E ninguém espere subir espiritualmente sem esforço, sem suor, sem lágrimas. Aí eu escrevi aqui, ó. Evoluir é subir. Sim, para subir, necessitamos descer. Muitas vezes. Nesse momento cessou a premonição de Telésforo, que abençoou a Assembleia, mostrando o olhar infinitamente brilhante, aceitando em seguida o braço de Aniceto para afastar-se. Debaixo de profunda impressão, em face das incisivas declarações do instrutor, observei que numerosos circunstantes choravam em silêncio. Olha aí. Ao meu olhar interrogativo, Vicente explicou. São servidores fracassados. Não tiveram a oportunidade de ter isso aqui na mão. Nós estamos tendo. Nesse instante, Telésforo e nosso orientador postaram-se junto de nós. Duas senhoras de grave fisionomia aproximaram-se respeitosamente, uma delas dirigiu-se a Aniceto Estevam. Desejávamos o obséquio de uma informação concernente à próxima oportunidade de serviço que será concedida a Otávio. Olha o estilo das conversas. Né? Próxima reencarnação. Aqui a gente fala assim, para onde você vai viajar nas férias? Lá se fala, para onde você vai reencarnar? Aí eu vou na Europa. E você, eu vou no México. E eu vou para a África. Você está entendendo? Isso para quem tem cabeça também lá, né? Os cabecinha estão no lamaçal. O Ministério prestará esclarecimentos, respondeu o interpelado atencioso. Você viu que os caras lá são uma fina, não. Todavia, tornou a interlocutora. Ousaria reiterar-lhe o pedido. É que Marina, grande amiga nossa, casada na Terra há alguns meses, legal isso, né? Prometeu-me cooperação para auxílio, e seria muito do meu agrado localizar agora o meu pobre filho em novos braços maternais. Que legal, ela casou, vai engravidar, vou pôr meu filho lá. Eu quero pôr meu filho na USP, não é? Eu quero que ele entre lá na UFPESP, eu quero que ele entre Tem mérito. Você está estudando. Tem mais 100 para aquela vaga que ele quer. É 101 para cada vaga. Aqui é pior para reencarnar, ainda mais se for uma família assim, tal, 10 mil para um. Como é que vai? Interessante isso daí, né? É. A mãe está interpretando. É. O interessado. Está fazendo o quê? Devia estar lá, né? Aniceto esboçou um gesto de compreensão, sorriu e esclareceu sem afetação. Convém não estabelecer o plano por enquanto, porque, antes de tudo, precisamos conhecer a solução do processo de médiuns fracassados em que ele está envolvido. Somente depois, minha irmã. Até logo, né? Disse. Volvi os olhos para o Vicente sem ocultar a surpresa, mas enquanto as senhoras se retiravam, conformadas, Aniceto dirigiu-nos a palavra. Tenho serviços imediatos, em companhia de Telésforo. Deixo-os a todos, em estudos e observações aqui no centro mensageiro. Retirou-se Aniceto com os maiores e um companheiro declarou alegremente. Podemos conversar? Nosso orientador, explicou-me Vicente, solícito, considera trabalho útil, está lá no Livro dos Espíritos, na Lei do Trabalho. O que é trabalho? É toda atividade útil. Olha aí. Considera trabalho útil toda conversação sadia
que nos enriqueça os conhecimentos e aptidões para o serviço. Pelas nossas palestras construtivas, portanto, palestras construtivas, receberemos também a remuneração devida à cooperação normal. Então, o que uma pessoa está trabalhando lá, efetivamente, lá no trabalho braçal, você também pode receber a mesma remuneração se você tem uma boa palestra com uma pessoa construtiva. Não? Curioso e surpreendido, indaguei. E se eu tentasse voltar aos assuntos inferiores na terra, esquecendo a conversação edificante? O Vicente sorriu e retrucou. O prejuízo seria seu, porque aqui a palavra define o espírito. E se você fugisse à luz da palestra instrutiva, nossos orientadores conheceriam sua atitude imediatamente, porquanto sua presença se tornaria desagradável e seu rosto se cobriria de uma sombra indefinida. Vocês se recordam que quando questionado Allan Kardec no Livro dos Médiuns, por qual meio eu vou saber se o espírito é superior ou não? Veja a linguagem dele. Mas o espírito pode enganar? Ele fala, muito bem, continue observando. Porque o espírito bom, ele não muda o seu palavreado elevado. O espírito enganador, uma hora ele se entrega.